Opa, galera, tudo bem? Bom, este é um vídeo um pouquinho diferente, uma collab. Deixa eu apresentar os convidados. Haru. E aí, galera, beleza? E o DJ Yata, que já esteve até inclusive aqui neste mesmo canal. Hello, olha eu aqui. Né? E desta vez, com sugestão do Haru, nós estamos fazendo aqui um pequeno debate sobre a questão do videogame e, infelizmente, a tragédia que aconteceu recentemente do massacre de Suzano, que todos nós lamentamos pelo acontecimento, mas se suscitou vários debates sociais e que, é claro, é importante nós deixarmos claro, gamers não são assassinos. Nós não somos assassinos. Meu canal pode envolver conteúdo geek, envolve um pouco sobre isso, mas é necessário deixar isso claro e acabar com certas cantilenas que vem falando aí essa grande mídia. Nem vou citar, nem vou xingar, senão a gente sabe o que acontece, infelizmente. E na hora que for editar, vou até fazer, sei lá, vou colocar alguma coisa tipo um pium. Bom, segundo o caso de Suzano, é importante nós salientarmos, teve 2 rapazes que entraram numa escola estadual pública. Essa escola estava aberta e ainda por cima, esses 2 tinham intenções de matar. Invadiram e mataram 10 pessoas, entre funcionários e alunos. E aí que vem a grande discussão, inclusive até tivemos teve várias reportagens envolvendo psicólogos, envolvendo pessoas de toda a grande mídia, grande massa, levantando esses debates. Sendo que a gente sabe muito bem que, na verdade, a culpa é do assassino, não dos jogos. Isso é óbvio. Estava mais que na cara que era um crime premeditado. Tanto que eu gostaria de fazer uma ressalva que, segundo investigações da polícia, eles começaram a comprar os materiais para fazer o corrido da escola desde outubro do ano passado. Então, o plano teve início em outubro do ano passado para ter acontecido agora. Não foi uma coisa que falaram, vamos lá matar todo mundo. Não, foi pensado, foi planejado e muito bem executado por eles, segundo a visão deputada deles. O assustador também é que tinha uma história de um terceiro que ficou triste de não ter sido chamado para o dia do massacre, né? Então... Exatamente. Aí que entra a grande discussão. Que, na verdade, não a grande, a menor das discussões que eu vejo. Não querendo diminuir o caso, mas é necessário a gente deixar evidente isso. Que nesses casos, e nesse caso especificamente falando, o padrão e a forma com que se sucedeu, inclusive o suicídio dos próprios culpados, só diz uma coisa: são pessoas com doença mental. Estava mais que evidente, tanto que até o próprio psicólogo falou, que é até psiquiatra forense. Quero inclusive deixar aqui na descrição para vocês assistirem, entenderem o caso melhor, entenderem o que eu quis dizer. Alegou, e está evidente, é caso de doença mental. Sendo que o primeiro era maior de 25 anos, tinha 25 anos, e o outro tinha 17 anos. O que tinha 17 era considerado mente fraca, enquanto os 25 era o mentor por detrás desse crime. E não só isso, vale a pena até salientar que, nesses casos especificamente falando, era uma doença mental gravíssima. Uma loucura. Porque matar por matar, onde já se viu? E depois falam, os jogos são os que são os culpados pelo assassinato. Depois culpa o presidente. Culpa sei lá o quem. Culpa até a própria sociedade. Tem coisa errada aí. Na hora de culpar, todo mundo fala. Mas na hora de assumir responsabilidade, todo mundo cala a boca. É bem assim mesmo. Um absurdo. E aí a gente está querendo explicar justamente isso. Tem até colegas nossos, um outro que eu vi recentemente, que realmente tocou o pau. Falou que tinha que falar e é verdade. E a gente ecoa essas palavras porque não tem como mais. Chega, repito, chega de tanta esparrela, de cantilena contra uma coisa que não tem
Nada a ver. Eu vou até... Tô tentando me conter pra não falar uma, mas não tem jeito. Que essa... Vou falar essa verdade. Essa... Fica falando um monte de merda, fica desinformando. E que eu falo essa mídia. Não tá fazendo o trabalho direito. Que é só transmitir informação, mas transmitir com verdade. Uma coisa que eu achei curioso é justamente assim, a sucessão de fatos. Né? Qual que era o objetivo do garoto e do cara mais velho? Eles queriam, né, matar mais pessoas do que a tragédia de Columbine lá na década de 90. Eles estavam se comparando o tempo todo. A roupa que eles usaram, que o pessoal quis falar que é do videogame, tinha sido baseada na história daquela época. Então o que acontece? Eles estavam se baseando numa história que aconteceu em outro país. Nenhuma dessas partes tinha a ver com videogame. Então, sobrou para quem joga se ferrar na história. Geralmente é a mídia brasileira, os políticos brasileiros, que querem ou proibir algo que traz um livre pensamento pra gente, que é o videogame, os filmes, a música e tal. Né? E assim, quando não conseguem proibir, querem taxar mais caro ainda tudo, só para poder ganhar mais dinheiro em cima do povo. Então assim, mais motivos do porquê eu acabo sendo contra os políticos que estão ali no poder, no topo lá e tal, porque basicamente eles é quem estão mandando em cima da gente nisso. Então assim, vai faltar dinheiro para cuidar de pessoas que têm algum problema mental ou que precisam de qualquer tipo de atenção, tudo mais, e vai sobrar dinheiro no bolso dos caras lá. Claro. Isso que complica. Claro, e mais, não só isso, não só os games estão sendo afetados. A questão da legalização das armas, que isso também é outro debate, foi excluído, mas está associado, por que pareça. Eu posso dizer, eu posso não gostar de armas, mas é necessário. E falam, armas não matam. Aí tem uma cena específica que o Harumi passou para poder complementar, e é legal contar isso, e depois eu vou contar um caso, um case norte-americano que é interessante citar. Né? O porquê das armas não matam. No American Daddy, se não me recorde. Que citou justamente. E falam, a filha dele falando, as armas matam. Ela fala, então as armas matam. Vamos ver então. Tá aqui, ele mostra uma arma e pergunta, vai arma, mata. Vai lá, não seja tímida, vamos. Tá vendo? As armas não matam. São pessoas que matam pessoas. Isso é que é a grande desinformação. É o grande fato. Não são as armas que são culpadas. A mesma coisa o carro. Quem dirige o carro também está dirigindo uma arma. Ou usa uma faca de cozinha. Se você não tomar cuidado, você acaba se cortando. Haruki, você também... A gente sabe que você tem uma coletânea de armas também. É interessante comentar sobre isso. Que é coisa séria. Armas são aquele assunto assim que há muito tempo, né, chamam muita atenção. Porque se a gente for parar para pensar, por exemplo, o país que mais tiver armas, né, que tiver as melhores armas, vence uma guerra. Né? E aí entra aquela coisa, né, tipo, países que têm armas vendem para os países que estão em guerra e ganham dinheiro. Como que os Estados Unidos cresceu, como que a Rússia cresce. É sempre venda de armas. Infelizmente, as guerras existem por causa disso. Né? Então... aí a gente acaba ficando naquela, tipo, a arma ela pode te proteger, como ela pode também te matar. O povo fica muito naquela briga de não pode liberar arma, não sei o quê. Só que ninguém leu as leis, as regras. Não é liberar arma para todo mundo. Né? A ideia não era essa, nem nos antigos, nem nos atuais. Então, assim, é uma coisa meio bizarra. Né? O povo quer endemoniar o outro lado sempre. Né? Para mim, todos os lados estão errados, até que se prove o contrário. Por quê? Por exemplo, Suzano, o moleque lá tinha seus problemas mentais, provavelmente ele sofreu bullying, provavelmente alguma merda aconteceu que estourou, que foi o gatilho. Aí o que acontece? Na ideia de vingança dele, ele quis matar todo mundo. Né? Então, assim, ficou o quê? Umas quase 20 pessoas feridas lá, né? As 10 pessoas que morreram. Então, assim, virou uma tragédia, lógico. E não foi a única essa semana, né? Teve lá o cara lá naquela mesquita também, acho que na Nova Zelândia, né? Teve outro caso, outros 2 no Brasil mesmo. Teve um cara que foi com um facão e entrou numa escola também aí. Só que esse era um professor. E por aí vai. Então, assim,
armas são um assunto delicado por vários motivos. Principalmente porque qualquer coisa pode ser arma. Tipo, respirar pode matar a pessoa. O oxigênio mata. E mesmo assim a gente precisa dele para sobreviver. As pessoas precisam se conscientizar de que as pessoas é que são o maior risco para uma arma ser utilizada, por exemplo, ou para as outras pessoas. Né? Tipo, se as pessoas espalharem mais amor do que ódio, e hoje em dia o que a gente mais vê nas redes sociais é o ódio, né? Então se as pessoas não espalhassem tanto ódio, quem sabe isso não tivesse sido, de repente, aí adiado, ou pelo menos não acontecesse. Interessante esse ponto, mas que é verdade. A problemática é que, infelizmente, nós vivemos em tempos tóxicos, em tempos que a situação está cada vez mais desumana, em termos de a gente sentir exatamente e ouvir mais as pessoas. É claro que, como eu falei, a questão das armas, você falou bem, deixou colocado, as armas é uma questão muito delicada, mas não é a culpa delas também. Nesse caso, especificamente falando. Nós não vamos ficar demonizando todo o caso. O que realmente, como coloquei no começo, a responsabilidade é do assassino. É daqueles dois que cometeram o ato. Que escolheram cometer esse ato. Mesmo nessa loucura. Que já é evidente e óbvio. E mais, tá me lembrando o caso, você citou agora Tia de Columbine. Tem um filme citando sobre essa questão. Da grande mídia se focando tanto nessa história, mas não se focando nas coisas que estão acontecendo de verdade, que são mais sérias. Por exemplo, a guerra que estava acontecendo naquela época, nos Estados Unidos. Isso é importante salientar. Por exemplo, isso lembrou o que está acontecendo agora. No caso da STF. Que você vê que aconteceu durante toda essa confusão, durante todo esse caso, o julgamento da STF. Isso vira uma cortina de fumaça. E mais, o que está acontecendo agora, em termos de a gente começar a prestar atenção, não só no que está naquele ponto, mas em todas as coisas à sua volta. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. As redes sociais, elas trazem tanto informação, mas tanta que a gente não consegue acompanhar. E também, infelizmente, acontece essa toxicidade, que é uma pena. Eu acho que a rede social, nós não podemos ficar numa bolha social. Eu penso dessa forma. Eu acho que a gente tem que estar unido. Tem que estar conversando, tem que estar discutindo, mesmo com suas posições diferentes das minhas. Por exemplo, a questão das armas. Eu acho importante, mas lembre-se, a arma tem que ser somente colocada em pessoas com responsabilidade, que tenham legitimidade, elas têm condições psíquicas, psicológicas, tenham realmente possibilidade de usar isso. Agora, a mesma coisa, por exemplo, no jogo. O jogo não tem nada a ver. Se a gente, por exemplo, nesses jogos de tiro, a gente mata. Mata por causa da diversão. Só que não tem nada a ver, porque o jogo não interfere em nada na possibilidade de matar. Nessa que tira os condomínios cita isso. As experiências, o jornalista pergunta, você teria vontade de matar com uma arma de verdade? E os caras, os jovens falam, tá louco? Se alguém me fizesse essa pergunta, eu vou falar a mesma coisa, você tá maluco. Eu não quero matar ninguém. Nunca. Isso não é do feitio de caráter. Isso é uma questão de caráter. Tanto que eu gostaria de colocar uma pauta que eu pesquisei na PSN e acabei encontrando o perfil de menor. Eu não vou estar colocando a imagem por além de ser de menor. Eu quero que tenha uma procura ou uma cassação. A família ou qualquer coisa do gênero. Eu procurei os jogos que eu jogava Fortnite e futebol. Absolutamente mais nenhum outro jogo. Fortnite não há sangue. Então o jogo mais violento que o assassino jogava, o jogo que influenciou essa violência, foi o FIFA 2019. Que era o jogo mais violento da lista de jogos dele. Por causa que quando você dá um carrinho, a pessoa fica agonizando no chão, bem estilo Neymar na Copa. Pior que era mesmo. No final das contas, a gente acaba vendo, né? Tipo, por exemplo, esportes, religião e política. Geralmente são 3 assuntos que o povo briga muito. Então, de certa forma, tem as pessoas que, assim, independente de ser um desses 3 ou outros assuntos, sempre tem aquelas pessoas que ficam passionais em cima. Ou seja, tipo, torce por um time específico. Então, vai brigar, vai esfaquear por causa do time. Quando tiver com raiva, o time perdeu. Sabe? A gente vê muito disso acontecer
final de jogo, um monte de tragédia rolando pela cidade, né? Quando é dia de jogo, eu faço questão de não sair de casa, justamente por causa disso, porque o que mais tem por aí é gente que tem problema, né? Essas pessoas aí que só saem pra zoar o barraco, por assim dizer, né? Uhum. Exatamente. E para concluir essa questão, eu acho importante nós levarmos em consideração que, na verdade, o jogo não interfere em nada. Nada disso. Ao contrário, o jogo é uma diversão. É claro, a gente sabe muito bem que tem pessoas que têm uma cabecinha meio pirata. Existe. Mas é o mínimo. É um número pequeno. Que a grande maioria de todos nós, eu tô jogando Grand Chase. Eu não tenho vergonha nem a pau de dizer isso. Eu adoro esse jogo, Grand Chase. Agora essa versão que surgiu agora esse ano, 2019. Eu esqueci o nome completo. É que a nova temporada. Eu tô amando esse jogo. E eu não vou ficar matando pessoas, não vou ficar matando sei lá o que por causa desse jogo. Ou quem joga, por exemplo, quem aqui joga o Super Mario? Eu joguei na minha vida. Eu sou um bom exemplo, né? Tipo, eu faço cosplay do Mario, eu jogo Mario, mas eu nunca virei encanador, nunca saí matando tartarugas por aí, nunca saí comendo cogumelo alucinógeno, né? Mas tem algumas princesas que eu tô sabendo. A parte das princesas eu sou culpado. Aí, ó. Mas aquela coisa, a gente só imita aquilo que a gente conhece se aquilo lá é uma coisa que nos traz prazer de alguma forma. Ou seja, para a pessoa querer imitar a parte da violência dos jogos, a pessoa tinha que ter problema. Porque normalmente, assim, a gente está estressado, a gente está com, sabe, sei lá, raiva do chefe, raiva de professor, não sei o quê. A gente vai pro joguinho de guerra, a gente desestressa no jogo. Aí a gente está aliviado, a gente não vai mais levar isso para a vida real de novo. Com o estresse, a gente alivia no jogo. É onde a gente acaba com o estresse, a gente acaba com o tédio, entretenimento, diversão. É uma forma de você soltar tudo ali no jogo. Quem não joga tem muito mais chance de acabar fazendo alguma atrocidade do que quem joga. Claro. E até mesmo Clash Royale, por exemplo, tá tendo até campeonatos, gente que ganha dinheiro com jogos. E é uma diversão, também é um esporte também. Então não há por que, de fato, dizer que o jogo interfere na violência, até mesmo os animes, até mesmo as séries, não tem nada a ver. Ao contrário, é só nos entretém. Tudo que é ficcional é um entretenimento. E, claro, também um entretenimento que a gente usa para poder apreciar, sentir, rir, chorar, se emocionar. É claro, dificilmente eu sou um cara muito emotivo, mas também dificilmente me convence. Se me trazer verdade, eu choro. Eu rio. Se eu sentir isso, agora, isso é outros 500. Mas a grande sacada é essa. É a gente se impactar. Mas impactar de forma positiva. Por isso que é importante nós começarmos a fazer esse tipo de coisa. Não importa. Por isso que eu falo. Nós não somos assassinos, nós não somos nada. Somos pessoas normais, vivendo a nossa vida. Nós adoramos no mundo geek, adoramos jogar, adoramos, né, ir pra praia, ir pra praça, ler um livro. A gente adora. É isso que é a verdade, nós adoramos entretenimento. É aquela coisa, né? Tipo, se a gente não tem uma válvula de escape, algo assim, um hobby, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar só no estresse. Então, assim, por exemplo, quem prefere uma brincadeira de tiro ao vivo vai estar num paintball, num laser shot, sabe, num airsoft. Por quê? Ninguém vai morrer de verdade. E se você sabe que a pessoa não vai morrer de verdade, é só pontuação, beleza, você não vai estar com nenhum problema. Agora, quando a pessoa já planeja uma morte de verdade, aí o negócio é bem outro lado ali. Aí já é, sabe, tipo, totalmente fora do nosso mundo, né? Por exemplo, cultura pop, a cultura nerd, a cultura otaku. Geralmente, a ideia maior ali é o quê? É você sair da tristeza. Ou seja, você canta uma música triste porque você quer chorar logo de uma vez para aliviar aquela dor por causa de uma situação. Você ouve música alegre porque você quer dançar, quer gastar aquela energia que você tem, que você está animado, né? Tipo, você vai ver um filme de ação, é porque você quer ter aquela adrenalina toda ali, assim,
Na hora que você tá sentado, comendo uma pipoca, você tá vendo um super-herói ali salvando o mundo de uma pessoa má, por assim dizer. E às vezes até tem um vilão que não é tão vilão assim, que nem fizeram com o Esquadrão Suicida, né, que era uma história que é basicamente isso. São vilões que estão com um dispositivo lá, então eles são obrigados a serem heróis. Se eles não forem heróis, eles explodem. É uma ideia meio, assim, pra época foi muito revolucionário, no cinema foi mais ou menos, teve na série de TV, e mesmo assim, na vida real, não acontece. Algumas coisas se repetem, como por exemplo, o iPhone, ele nasceu a partir de uma coisa da década de 60 do Star Trek. Né? O negócio de, assim, tablet, iPads da vida, essas coisas, vieram por causa de ficção científica. Então, algumas coisas vindas da ficção, vindas do cinema, dos quadrinhos, são ótimas para ciências, para música mesmo. Agora, por exemplo, a parte da violência mesmo, a maior parte não vem da cultura, a maior parte vem da falta de cultura. Tanto que um amigo meu já me colocou, vamos assistir um filme de ação. Pessoa comum que não é tão focada nesse gênero vai falar, meu Deus, quanta violência, quanta coisa assim. Mas uma pessoa que senta, se presta atenção, vai ver que a violência é um fator pequeno. Uma história, uma trama, pode ser de amizade, pode ser de diversão, pode ser de família. A violência é só um artigo pequeno para complementar a história, não o foco. Igualzinho nos videogames. Por exemplo, aquele caso que falaram, o menino matou a família porque jogava Assassin's Creed. Tudo bem. Se fosse um jogo que o menino entra e sai matando todo mundo a esmo, pode ser que seja violento, mas é um jogo de conspiração, história, foca em vencer as pessoas, mas para que a história continue boa, para que ela possa seguir adiante. E a parte de assassinato, bem, é só um complemento, só um atrativo. Sim. Mas não é a função principal. Tanto que eu não conheço nenhuma forma de entretenimento que a violência seja o artigo principal do entretenimento. Exatamente. Uma coisa curiosa, por exemplo, lembra a história do John Lennon? O cara era fã do John Lennon, ele lia o livro infantil, inclusive, do Apanhador do Campo de Centeio, e o livro infantil é o que influenciou ele a matar o John Lennon. Sabe? Misturou o Apanhador do Campo de Centeio com religião, e o cara, sendo fã do John Lennon, quis matar o John Lennon. Foi um negócio muito louco aquilo. Até hoje tá meio mal contada essa história até. Então assim, um livro infantil, como ele foi o gatilho pro cara querer matar um artista que ele gosta? Sabe? Qualquer coisa pode servir. Você pode sair na rua, né, e alguma coisa ali, quando você vê um cabo de vassoura no chão, vai ser motivo para você querer chacinar o mundo. Sabe? Não é o videogame, é qualquer coisa. Se a pessoa tem uma predisposição a ser violenta, em algum momento, ela tá se segurando, ela tá, pra estourar a qualquer momento e ninguém viu, ninguém percebeu, pode acontecer com qualquer coisa. Ele pode ver, assim, uma luz do sol que bateu no olho dele, ele vai ficar com raiva do mundo, sabe? Se ele ama uma pessoa e essa pessoa morre, pode ser o gatilho também, que nem foi com Stalin, que ele mesmo chacinou muito mais do que Hitler. E por que ele fez isso? Ele mesmo já falou na época lá, o quê? Que assim, quando a esposa morreu, ele falou, morreu a última pessoa que eu amaria nessa vida. Ponto. A partir daí, mandou matar, matou um monte de gente também, sabe? Então, para algumas pessoas o gatilho é uma coisinha pequena. Para outras, teria que ser uma coisa muito estrondosa. Então, assim, é isso que vai diferenciar de alguém que vai fazer uma tragédia de outra pessoa que não vai acontecer nunca isso. Mas todo mundo tem, assim, aquele ponto de ignição, aquele gatilho. Se nunca for atingido, se ninguém nunca apertar esse gatilho, né, que aí entra a parte dos psicólogos e tal, que eles explicariam melhor até nesse momento, mas o gatilho de alguma coisa, né? Por exemplo, se você passou por um trauma e você não se lembra desse trauma, mas qualquer coisa que faça você remeter a esse momento, mesmo que você não se lembre,
isso pode acabar te afetando no futuro. Então, são muitas possibilidades, assim. Sim. E vale tentar salientar nesse caso específico, também a gente não pode também dizer que o bullying é culpado, não. Eu sofri muitos bullying na minha vida. Eu já fui humilhado, já fui pisoteado, já fui esmagado. Sabe aquele aperto de urso? Aquele aperto? Um de vocês dois levou um aperto desses? A ponto de esbugalhar os olhos assim? Sim. Tanto que uma frase que estou usando muito hoje em dia, muitas pessoas dizem que eu sou uma pessoa fria, com pouca empatia. E eu respondo, por trás de cada pessoa fria, existe uma que se importava demais. Exatamente. Mas que só para terminar o raciocínio, eu já fui muito humilhado na minha vida. Só que aquilo, eu ainda tô aqui, vivo, não tive a intenção de matar. Às vezes a raiva fica. É normal, o ser humano é isso. Mas a gente não pode deixar acumular essa raiva. Eu aprendi com o tempo da minha vida quanto que isso daí faz mal. Ficar se remoendo no passado, você ficar sabe, você armazenar essas coisas, ao contrário. E sabe qual é a solução para essa? Não é bem psicólogo, não é com remédio. É você viver a vida, olhar para frente, procurar sempre estudar, ler, procurar cultura, procurar informação, procurar, sabe, viver a sua vida como se fosse a última vez, na sua única vez. Como dizia uma frase, a gente só tem um one shot, a gente só tem apenas uma possibilidade de vida. Nós não vamos ter um outro retake, não é impossível. No teatro a gente fala muito disso, né? Você tem inclusive no teatro, você cria inúmeras possibilidades e aprende com essas possibilidades. E aprende com os personagens, mas lembre-se, nunca mistura realidade com a ficção. Ou, vamos dizer assim, não deixe que o personagem te domine. E assim vai. E só uma coisa que eu esqueci de contar, importante, que até complementa a questão das armas, é porque nós precisamos da legítima defesa. Isso é necessário. Mas é bom deixar claro que o bullying também não é uma das causas para poder transformar a gente em assassino. É claro, pode até ser, mas não é. Nem maior parte das vezes. Eu tô aqui, batalhando, lutando por um lugar ao sol, honestamente. Até inclusive todos nós aqui. A gente está sã e salvo, aqui nas nossas casas, debatendo aqui este assunto, falando com vocês a verdade. E, principalmente, eu estou botando várias vezes, estou até sendo chato, até peço desculpas, mas é necessário. Nós não somos assassinos. Nenhum jogo cria assassino. A verdade não cria essa. E principalmente, em bullying, e mesmo mais essas porcarias, essas coisas rasas que a gente vê aí, gera-se pessoas de má índole. É a nossa educação, principalmente da nossa família, que gera os valores. E nós mesmos, o nosso próprio caráter. Quem tem caráter é aquele que realmente fala a verdade, sem medo, e principalmente respeita a vida. Respeita a vida, respeita as pessoas. Não importa sexo, posição política, religião, não importa nada. Não importa mesmo. A gente trata como igual, com respeito. Eu gostaria de fazer uma citação de um colega meu que, por ele ter um cargo militar, citou que eu não informasse o nome dele ou a gente, mas vamos chamá-lo de Gilson para colocarmos uma imagem nesse claro. Gilson me disse que, sobre esse caso de Suzano, o pensamento dele é o seguinte: a pessoa que tinha a depressão tinha um problema. Quando alguém tem um problema, o que ele faz? Primeiro, ele se isola de todo mundo. Em outros casos, ele se fere ou a própria vida. Em terceiro caso, ele fere a pessoa que o feriu. E no quarto caso, basicamente foi o que aconteceu. Ele já decidiu que vai tirar a própria vida e quer levar o maior número de pessoas consigo. E a opinião dele, nesse caso,
um dos jovens teve as duas últimas categorias. Ele matou o tio dele antes de ir para a escola. Ele acha, né, ele depois não tem uma prova ou fácil comprar visto, esse tio ou abusava dele ou batia nele, dava um mau exemplo, né? Não tratava a criança com respeito. Foi por isso que, antes de ir para, como eu posso dizer, a jornada de suicídio dele, ele fez certas contas com o tio. Então, basicamente, foi uma coisa que veio primeiro de casa, da família, começou esse problema e se enraizou na escola. Exatamente isso. E isso que citou faz toda a diferença. Mas é importante nós levarmos em consideração a grande sacada dessa história toda. Primeira delas, o jogo é uma forma de entretenimento. No universo dos games, e mais, a gente não pode deixar de citar que nosso vice-presidente, o general Mourão, fez uma declaração infeliz, culpando o jogo, mas na verdade não é bem isso. E a prova é essa. E todos nós somos prova. De que nós possamos aprender com as histórias, mas não se deixar levar, influenciar por elas, pela realidade delas. Nós temos nossa própria realidade. Nós criamos essa realidade. Pois nós não deixamos que as crenças que se existem e que são geradas, que não são nossas, nós não deixamos isso ser absorvido por a gente. Ao contrário, nós é que fazemos a nossa própria realidade. A verdade nua e crua é essa. Segundo ponto nessa história, que infelizmente essa mídia, grande mídia, porca, que é uma se atreve a tanto explorar nesse assunto, que se esqueceu das coisas mais importantes desse país. Que é a situação da STF, a situação que está acontecendo no mundo afora, as coisas mais importantes. A gente tem que se preocupar mesmo. A reforma da Previdência, o avanço do nosso país para frente. E os desavanços devem ser colocados em primeiro plano. Mas também, é claro, não diminuindo a dor que nós paulistanos sofremos. A dor da perda. Ao contrário, com todo respeito. E eu falo, eu lamento, e a gente volta a dizer, nós lamentamos pelo que aconteceu. Mas nunca, sob hipótese alguma, deixar de olhar as outras coisas que estão à sua volta. O que está à sua volta. E o terceiro ponto, que é importante, a gente tem que estar sempre se defendendo. Tem o direito de se defender. Mas, ter responsabilidade. A vida é a coisa mais importante que nós temos. E é preciosa. Já desde uma simples, até mesmo um cachorro. Um ser vivo. Um animal, uma aranha. É importante para a vida. E mantê-la viva. Até o final. Até o momento que ela tem que ir. E eu falo como uma pessoa religiosa, mas eu penso o seguinte. Todos nós temos nosso tempo. Uma hora eu vou embora. A gente vai embora. Mas a gente tem que viver a nossa vida até o fim. Antes de a gente partir. Viver como se fosse a última vez. Como dizia Marco Camargo, essa é uma frase que eu adoro frases. Viva a sua vida como se fosse a última vez. Cante como se fosse a última. Isso sempre falava, e é uma frase que eu carrego até hoje. Alguém quer complementar algum ponto, alguma questão? Assim, eu só quero falar uma única frase mesmo aqui, assim, para finalizar, que é uma frase que, quando criança, eu usava muito, né? Só que eu usava mais como uma piada no banheiro, por assim dizer. Mas é assim, que eu escrevia no papel higiênico. Um homem se mede pelo que ele faz. Serve como piada, como serve como algo sério, né? Então, assim, é algo para se refletir, porque ela serve para muitas situações, não apenas para isso, né? Por isso que eu resolvi falar desta frase específica. Por isso que eu resolvi falar
desta frase Eu específica. gostaria também de complementar que tem uma frase que eu uso sempre para todos os casos. Teve uma época que eu dava aulas de história para as crianças que não gostam de estudar, né? Dava aquela ajudinha. Eu sempre falava: o povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Espero que esse ocorrido mais trágico aconteça. Eu mesmo estou dizendo que eu não gostaria de estar gravando esse vídeo porque é um assunto sério, mas infelizmente a proporção que ele chegou me obrigou a dar essa iniciativa para o Eduardo, para a gente gravar esse vídeo. Gostaria que usassem isso como exemplo para que isso não aconteça mais. Que as pessoas não esqueçam disso, porque se elas esquecerem, com certeza isso vai se repetir. Uhum. Exatamente. E vale a pena salientar alguns casos. O caso de Realengo é um caso similar que aconteceu aqui. Também o caso lá da igreja de Campinas, que aconteceu as mortes. São casos aí que não se pode permitir mais. Não dá mais para poder tolerar. E a gente não pode deixar mais isso acontecer. Como falou Haru, quem não conhece a própria história é fadado a se repetir os mesmos erros. E outro ponto que Ata citou é a questão do caráter. O caráter de um homem é a coisa mais importante que tem. Se nós mantemos esse bom caráter e está informando as verdades sem nenhuma distorção, e comentar com seriedade, é claro que eu também não gostaria de estar fazendo isso. Eu lamento. Mas eu decidi fazer isso. E bem como muita gente também eu via, até mesmo no grupo, falando sobre esse ponto, é o mínimo que eu posso fazer nesse momento. Que a gente pode fazer isso. É falar a verdade. E deixo claro, para aqueles que se equivocaram e pensar dessas soluções simplistas para culpar o culpado. Como diz uma frase que eu traduzi, uma vez que você elimina todas as possibilidades, o impossível deve ser a verdade. E nesse caso especificamente falando, é o contrário, não é o impossível. O óbvio é a verdade. Quem realmente tem que levar a responsabilidade sempre é o bandido, é o assassino. São, no caso, os assassinos. E não vamos aqui glamorizar e falar: ai, tadinho desses carinhas, pai, coitadinha, culpa de sei lá o quê, pá. Parou. Não vamos mais falar isso. Sempre, em primeiro lugar, quem fez o ato é que assume a responsabilidade. E assuma até o final. Com as consequências. Porque cada ato tem sua consequência. Ai, é difícil fazer isso, mas a gente tinha que fazer. Tá? Eu até, desculpa por essa respiração forte, mas eu precisava fazer isso. Porque é tenso e não é fácil a gente estar debatendo sobre esse assunto. Mas é necessário. E para poder acabar de uma vez por todas com essa cantilena, essa esparrela, que infelizmente está sendo botada com ela abaixo e a gente não pode mais deixar isso acontecer. Independente das posições políticas, religiosas ou das suas crenças, a gente respeita, mas a gente está falando a verdade, nua e crua. Que, como diz uma hashtag que foi criado, e a gente até pode falar. Bom, uma coisa que eu posso usar de finalização aqui então, né? Agradeço a todos que estão assistindo a gente, principalmente. Né? Agradeço a galera que entende o nosso lado e que prestou atenção no que a gente disse até agora. Né? E principalmente, a gente está usando por enquanto aquela hashtag lá, né? Somos gamers, não assassinos. Mas também poderíamos usar, por exemplo, outras hashtags, milhares de opções, como por exemplo, Gamers pela Paz. A gente tem muitas opções. Mas a mensagem é a mesma. Paz. Haru? Eu gostaria de colocar, vou até pedir para o Eduardo colocar na descrição do vídeo,
um estudo que foi feito na Universidade de Oxford, que eles explicam, eles fizeram um teste com mais de 1.000 adolescentes entre 10 e 18 anos, fizeram todo tipo de teste e concluíram que para uma pessoa comum, quando eu digo comum sem problemas, sem influência, é impossível qualquer tipo de entretenimento. Eles até enfatizaram qualquer tipo de entretenimento, não um game. Qualquer tipo de entretenimento influenciar um jovem a ser agressivo. A matéria está em inglês. Quem quiser pode ver, mas só é fácil de conseguir a versão traduzida no Google. E quem quiser, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês estarem assistindo, vendo as matérias. E só um complemento sobre a questão do porquê eu acredito que a gente tem que ter sim direito à legítima defesa, que é importante. Eu esqueci de contar isso, um caso. Teve um caso norte-americano acontecendo nos Estados Unidos. Uma senhora tinha filhas a proteger, estava em casa tranquilamente com os filhos, só que teve 2 bandidos que tentaram invadir esta casa. Essa mesma senhora tentou chamar a polícia. E a polícia, como que estava longe, largos distantes, pediu: resista, enquanto a gente está vindo a caminho. Pediu para resistir. Resistir mesmo os bandidos. O que aconteceu? Os bandidos entraram na casa e ela se defendeu. Tinha uma arma lá, ela sacou a arma, disparou nos bandidos. Um dos bandidos morreu, o outro ficou ferido. E aí o que aconteceu? As crianças foram salvas, graças a Deus tudo certo. Só que no tribunal o que aconteceu? O bandido que sobreviveu foi responsabilizado tanto pelo assalto como também pela morte do bandido. O crime foi duplicado. Foi maior para o bandido. E aquela que fez a legítima defesa foi salva disso. Isso deixando claro e evidente o que nós estamos sempre falando. O bandido, o assassino, é o culpado por isso. Agora vem dizer, botar arma, botar a culpa na arma, botar a culpa nos jogos, botar a culpa no bullying, botar a culpa em sei lá o que, até mesmo a culpa no próprio presidente. Faça um favor. Vamos parar com isso. Começar a ler, começar a entender os fatos e deixar evidenciado a verdade. Começar a entender. Nós não temos nada a ver com isso. A grande questão é, o culpado é sempre o assassino, quem realmente tem intenções de matar. A verdade não é essa. E o resto é menos. E começar a ficar de olho em tudo. Olhe as coisas, investigar, ler mais. Começar também a viver a vida como se fosse a última vez. E, como eu estou falando isso várias vezes, mas é necessário para botar isso na cabeça. Ler mais. Procurar ir ao teatro. Procurar coisas que vocês adoram. Jogar mais, brincar mais. Pegar, como diz uma frase, como eu gosto de usar essa palavra, né? Vai lá brincar. Vai brincar. Jogando. Vai se divertir. Mas nunca deixe de estar acompanhando e deixe de viver como se fosse a última vez na sua vida. Beleza? Então é isso, galera. Eu espero a gente poder ter esclarecido aqui, acabado com essas cantilenas e poder ter contribuído de alguma forma para essa situação. Mas não é explorando e enchendo o saco da população, mas falando verdades. Para que vamos parar de deixar as coisas absurdas dominarem os noticiários e começar a olhar as verdades e olhar o que é mais importante, o que é importante para o país e o que é importante para vocês. Antes de mais nada, deixa eu agradecer a Haru por ter propiciado essa oportunidade e também quero agradecer ao Yata por ter participado nesta videoconferência, nessa videochamada. Bem, as situações finais seriam que
pessoas entendam que o problema desse tipo não é o entretenimento, não é a violência, não é qualquer assunto de fora. O problema, infelizmente, e tem vergonha de dizer, são as pessoas. Quem está já vendo esse vídeo, se for uma pessoa de bem, parabéns por continuar sendo uma pessoa de bem. Se for uma pessoa de má índole, veja o exemplo que esse caso, essas proporções que esse caso teve, e, por favor, mude sua vida, não para a sua poder se sentir melhor, mas para que você consiga se sentir uma pessoa melhor consigo mesmo. Minhas últimas considerações agora seriam basicamente as mesmas coisas, né? Então, assim, viver o melhor possível de forma positiva, principalmente, né? E para quem se interessa em conhecer melhor, né? Quem realmente quer saber o que aconteceu em cada caso, quando acontecem, pesquisem, porque não adianta jogar a culpa na primeira coisa que aparecer, porque, ó, a gente acabou recebendo aqui a culpa, a comunidade de videogames aqui inteira, no mundo inteiro, por causa de uma situação que não tinha nada a ver com videogame. Então, pesquisem, estudem, leiam, conheçam, busquem conhecimento, como diria ET Bilu. Né? Isso aí é década de 90. Meu Deus, Iata, você tirou essa do fundo do baú do Silvio Santos. Não, eu tenho uma memória bizarra, eu lembro coisas bem antigas. Mas é isso, galera. Curtam, espalhem, compartilhem, se inscrevam nos canais, acessem lá todas as informações para vocês não perderem nenhum dado. Sigam as nossas dicas, comecem a pesquisar, leiam e vivam a vida como se fosse a última vez. Tá bom? Então é isso. Um forte abraço e até a próxima.